O período do vestibular deve ser um dos períodos mais ansiógenos da vida de uma pessoa, porque você mistura todas as inseguranças e transformações da puberdade com uma decisão que muitas vezes ela parece que, né, é a decisão que você vai tomar que vai definir a sua vida. Eu comecei a ver a minha graduação em História como um meio para o concurso do Itamaraty. Tanto que eu fiz muitas matérias optativas no Instituto de Relações Internacionais. Normalmente as pessoas mais humildes intelectualmente são as pessoas que têm uma carreira intelectual de fato. Aí entra aquele chavão, né, do eu só sei que nada sei. Eu criei o Xadrez Verbal como um blog para ser basicamente algo para extravasar o que eu estava acumulando na cabeça nos estudos. O Brasil ele tem um potencial energético muito grande. Esse potencial não é plenamente desenvolvido, inclusive por razões políticas internas, mas mesmo que esse potencial fosse plenamente desenvolvido, uma flutuação de preço do barril de petróleo que mude o preço dele em $20 em apenas um mês seria um baque de qualquer maneira. Naruhodô Entrevista. Felipe Figueiredo. Naruhodô sequer teria sentido de existir. Você nos ajuda demais, não só quando ouve, mas também quando espalha episódios para familiares, amigos e, por que não, inimigos. A segunda mensagem é: existe uma outra forma de apoiar o Naruhodô, a ciência e o pensamento científico, que é apoiando financeiramente o nosso projeto de podcast semanal independente, que só descansa no recesso do fim do ano. Manter o Naruhodô tem custos e despesas, servidores, domínio, pesquisa, produção, edição, atendimento, tempo, enfim, muitas coisas para cobrir. E algumas delas em dólar. A gente sabe que nem todo mundo pode apoiar financeiramente, e tá tudo bem. Tente mandar um episódio para alguém que você conhece e acha que vai gostar. A gente sabe que alguns podem, mas não mensalmente, e tá tudo bem também. Você pode apoiar quando puder e cancelar quando quiser. O apoio mínimo é de R$15 e pode ser feito pela plataforma Orelo ou pela plataforma Apoia-se. Para quem está fora do Brasil, temos até a plataforma Patreon. É isso, gente. Estamos enfrentando um momento importante e você pode ajudar a combater o negacionismo e manter a chama da ciência acesa. Então fica aqui o nosso convite. Apoie o Naruhodô como puder. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com Felipe Figueiredo. Felipe Figueiredo é historiador pela Universidade de São Paulo. Interessado em política, atualidades, esportes, comida, música e Batman, além de palmeirense. É fundador do site Xadrez Verbal, inaugurado em 2013 como um blog com conteúdo principalmente sobre política e atualidades, domésticas e internacionais. Foi colaborador e colunista em portais de notícia, colunista de política internacional do jornal Gazeta do Povo e atualmente escreve no jornal Estado de São Paulo, além de ser comentarista da rádio CBN. Fez roteiros e locução dos vídeos de história no canal Nerdologia, um dos maiores canais educativos e científicos do YouTube. Atualmente toca o podcast Xadrez Verbal e a nova fase do canal Nerdologia. Vamos então para a conversa com Felipe. Felipe Figueiredo, um prazerzão ter você aqui com a gente. Obrigado por ter topado conversar aqui com o Naruhodô. Dê aí o seu primeiro salve para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, Felipe. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Você é uma pessoa que infelizmente, a gente não tem tanta interação, mas é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. E aqui o Naruhodô também tem o Altair, que apesar dos pesares, né, do que ele fala da atlética da minha faculdade e tal, ele é uma pessoa muito boa, ele é um cara que eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão, inclusive, e
E é um prazer estar aqui. Eu que não tenho currículo para estar aqui. Eu já vou começar revelando. Porque o Ken, quando ele mandou o convite, ele falou, manda o seu Lattes também. E meu Lattes, a última vez que ele foi atualizado foi, sei lá, em 2005, quando eu estava na graduação. Eu virei e falei, cara, eu não tenho doutorado, eu não tenho cacife para estar aí. Aí ele falou que eu tenho, então tamo aí. Ô Felipe, eu admito para você que o critério para decidir quem é que merece estar aqui ou não, ele tem um quê de objetivo e um quê de muito subjetivo, e esse subjetivo tem a ver comigo e com o Altair, sim senhor, tá bom? Então, o podcast é nosso, a gente chama quem quiser. Exatamente. Felipe Figueiredo, vai ser um programa diferente, sim, porque, né, na maioria das vezes a gente conversa aqui com pessoas que têm uma longa história de pós-graduação, então a gente acaba falando muito sobre os estudos que a pessoa conduziu durante o mestrado, durante o doutorado, o pós-doc, etc. Hoje a gente está falando com um cara que se tornou referência, né, aqui no Brasil em história, em geopolítica, né, justamente pelo conhecimento que ele tem, tá, independente de reconhecimentos acadêmicos. Tá? Inclusive, Altair já esteve lá, né, no xadrez, certo, Felipe? Eu entrevistei ele no Nerdologia. No Nerdologia, é verdade. Isso, eu me exatamente. Confundi aqui. Me confundi. Então, assim, a gente vai conversar ainda sobre tudo isso, porque você tem vários jobs aí ao mesmo tempo, né? Que é uma coisa do nosso... um fenômeno do nosso tempo, né? A gente precisa ter mais de um trabalho para conseguir se sustentar, né? Então, estamos todos nós nessa. Felipe, eu quero começar com você, como eu começo com todo mundo que a gente conversa aqui no Naruhodô Entrevista, mesmo aqueles que têm um Lattes atualizado, tá? Que é perguntando quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto socioeconômico familiar você nasceu, Felipe? Olha, é uma pergunta muito curiosa, muito interessante isso, porque eu acho que eu nunca respondi essa pergunta. Começou bem. Eu sou uma pessoa... é muito interessante. Inclusive, é muito curioso porque eu nos meus trabalhos, eu evito até um pouco, né, falar da minha vida pessoal, né, porque eu posso até explicar um pouco isso, né, porque quando eu estava começando o meu trabalho, né, minha produção de conteúdo na internet, isso já estamos falando de mais de 10 anos atrás, eu vi nesse processo, né, amigos nossos que são gigantes nas suas áreas. Então, estou falando aqui de Pirula, Átila, né, não quero fulanizar também, né, mas pessoas que me falaram de, olha, busque preservar um pouco a sua vida pessoal, porque as pessoas atacam baixo, as pessoas atacam sujo, né? E aí teve um episódio em que o nosso querido Pirula, ele foi abertamente hostilizado na rua, né? Muitos anos atrás, isso. Você lembra qual era a ocasião, o Felipe? Ele estava, foi na Avenida Henrique Schaumann, e ele estava andando na rua, ele estava parado para atravessar o semáforo, e aí um cara, por questões... Né, um cara para o carro na frente dele, filmando, né, tinha uma pessoa do lado dele filmando, e ele falando assim, que ele tinha que deixar de ser ateu, comunista e petista, e falar de ser ateu na internet, esse tipo de coisa. Hostilizando ele abertamente, no meio da rua. Repito, no meio da rua, uma avenida movimentada aqui em São Paulo. Então, esses conselhos e esses episódios, para citar alguns, foram os que me colaboram para eu ter uma postura bastante discreta em relação à minha vida pessoal. Isso durou especialmente até eu criar um Instagram, que foi relativamente tarde. Eu criei um Instagram só em 2022, no segundo semestre,
por basicamente uma ordem, né, do pessoal do YouTube, falando, como assim, a gente está preenchendo aqui sua ficha e você não tem Instagram, né? Mas e aí você acaba, claro, né, revelando um pouco da sua vida pessoal ou o que você está fazendo naquele momento. Sim. Mas, voltando à pergunta original, eu nasci em São Paulo, eu sou criado em São Paulo, minha mãe é baiana, minha mãe, eu nasci numa família de classe média, tá? Pessoas, no caso da minha mãe, por exemplo, eu costumo dizer que ela é a primeira pessoa da família que fez faculdade laica, porque todo mundo na família, toda geração na família teve um padre, né? Então e por conta do meu tio padre, né, por conta das facilidades que ele obteve em Salvador, na capital da Bahia, né, minha família não é da capital, minha mãe pôde ir para Salvador para estudar e se formou em Direito pela UFBA, né, no ensino público. Então, esse também é um dos motivos que eu sou um ferrenho defensor do ensino público. A ascensão social, né, da minha família e minha, ela se deve muito ao ensino público superior. Meu pai, ele é da Zona Oeste de São Paulo, né, era da Zona Oeste de São Paulo. Eu nasci em 1986, meus pais se casaram 2 anos antes, eu nasci em 1986, sou filho único, e a minha avó paterna, no caso, que é a avó com quem eu tive, né, a avó com que eu tenho mais contato, né, porque os meus avós maternos morreram, eu era muito pequeno. Ela se formou, eu não sei explicar direito quem, porque não é bem uma formação. É tipo o antigo magistério, que formava especialmente mulheres que trabalhariam como professoras, né? Sim. E minha avó, ela durante muito tempo, ela foi professora de português, revisora de textos, revisora em grandes editoras, né? Então Editora Globo, Editora Abril. Então, no fim das contas, isso é uma reflexão muito interessante, porque é uma reflexão que eu já escrevi sobre, mas eu ainda vou publicar, e é muito engraçado para o nosso ouvinte, porque isso não foi ensaiado, tá, gente? Não mesmo. Mas eu sou uma pessoa extremamente privilegiada em vários sentidos. Eu não nasci em berço de ouro, né? Eu não fui para Disney quando era criança, minha família não tinha carro, tá? Mas assim, eu nasci numa família, como eu disse, de classe média, mas que sempre teve muita leitura, sempre teve muito acesso à leitura e incentivo à leitura. Porque, como eu disse, minha avó, revisora gramatical, meu pai era das exatas, né? Meu pai, ele incentivava, claro, né, a leitura, o conhecimento, os estudos, mas meu pai era das exatas. E minha mãe, como advogada. Então, desde muito pequeno, eu sempre tive acesso, né, a livros, revistas. Então, desde muito pequeno, eu sempre tive o hábito de leitura, e isso definitivamente é algo que marca a minha vida, a minha formação e a minha vida profissional. E uma coisa muito importante de mencionar sobre esse contexto social que eu nasci, pensando na sua pergunta, é que muitos dos nossos ouvintes certamente já assistiram aquele filme ou leram o quadrinho, né, dos 300 de Esparta. E que quando, né, mostra que um bebê que tivesse alguma má formação na gestação, ele era descartado pelos espartanos. No meu caso, esse descarte viria se eu não fosse palmeirense. Então, ser palmeirense é uma coisa também muito presente na minha vida, especialmente pelo meu pai, desde que eu me entendo por gente. Então, assim, e que garantiu a sua sobrevivência na família, é isso? Exatamente, garantiu que eu não fosse jogado do penhasco. E falando num ponto de vista mais sério, e que certamente você e o Altair um dia podem discutir isso com muito mais propriedade, se é que não já discutiram, o esporte, ou especialmente o futebol, na minha vida, ele cumpre a função que a religião muitas vezes cumpre na vida das pessoas, né? Que é a ideia da conexão. Então, o Palmeiras até hoje é talvez a principal maneira como eu me conecto com o meu pai. Tanto quando ele estava vivo, né? Meu pai já faleceu, tanto quando ele estava vivo, mas tanto com a memória dele.
né? Eu até hoje, né, eu tenho já 40 anos de idade, e aí o Palmeiras contrata um jogador, ou então, sei lá, acontece alguma coisa. Eu paro e penso, pô, o que meu pai achar dessa situação? O que meu pai achar desse cara? Obviamente, quando vou ao estádio, sempre lembro dele, embora não seja mais o mesmo estádio. Né? Sim. Então, é isso. Né? Demorei aí, sei lá, 10 minutos para responder sua primeira pergunta, mas porque eu realmente fui pego de surpresa, viu? Mas a sua resposta foi precisa, Felipe. Adorei sua resposta. Para quem não conhece Felipe Figueiredo, mas já conheceu um pouco dele enquanto eu lia a mini biografia dele, Felipe Figueiredo também é um divulgador científico, vamos dizer assim, por que não? Né? Sim. Por meio do Nerdologia e por meio do Xadrez Verbal, que foram criados, na verdade, na ordem inversa. Tá? E Nerdologia tem uma história anterior também à fase em que o Felipe está liderando. A gente vai falar sobre tudo isso quando chegar o momento. Tá? Mas antes, Felipe, eu queria saber o seguinte: o que é que te levou? Você era uma criança bagunceira, um adolescente bagunceiro, ou era CDF? E tinha alguma coisa na sua infância e na sua adolescência que deu a pista do futuro Felipe historiador? Olha, eu fui... pensando nos termos que você colocou, eu fui uma criança que misturou as duas coisas, porque eu sempre gostei muito de ler. Vejam, eu nunca gostei muito de estudar. Então, as matérias que eu não gostava, eu ia mal por puro desdém. Então, assim, estou falando especificamente de duas, por exemplo, química e biologia. Tá? Química, eu fiquei de recuperação final, biologia também já fiquei de recuperação final no ensino médio. Então, assim, essas coisas que não me interessavam, eu simplesmente não estudava. Tá? Então, não é que eu era uma criança CDF, no sentido de que eu gostava de estudar, de sentar a bunda na cadeira, ia bem em todas as matérias. Não, eu ia muito bem nas matérias que eu gostava, de humanas, então, especialmente história e redação. E aí, por que eu faço a distinção de redação, Ken? Porque se você me perguntar regra gramatical, eu não sei, regra ortográfica, sintaxe, eu não sei porra nenhuma, tá? Mas eu sempre gostei de escrever. Eu, felizmente, hoje tenho a escrita como parte do meu ganha-pão. Uhum. E eu aprendi a escrever pela leitura, pela osmose. Então, assim, como é que eu sei que a palavra tem um acento ou não? Porque eu sempre li assim. Aquela coisa de explicar, né, que nem o professor Noslen faz, né, de não, é para preparar cítona terminada em U, porque aí bababá e tem acento, eu não sei nada disso, nunca soube. Então, eu sempre gostei muito de ler, de escrever, consequentemente eu ia bem nessas matérias, mas eu também sempre gostei muito de esporte. Sempre pratiquei muito esporte, embora o meu tamanho atual talvez não denote isso. Então... Você era um jogador de bola, é isso? Eu sempre gostei de futebol. Eu nadei muito na minha vida também. Eu pratiquei judô também. Eu sempre pratiquei muito esporte. Legal. E felizmente, assim, falando de uma pessoa que já está sedentária e já tem uns 10 anos, eu ainda estou sacando dessa poupança de saúde que eu construí na minha juventude, sabe? Entendi. Então, tipo, como eu fiz 40 anos recentemente, eu fiz um check-up recentemente, e aí fiz alguns exames de sangue e tal, exame de coração, e o meu médico ficou surpreso com os resultados, porque ele não esperava, porque eles não são exatamente condizentes com digamos assim, a primeira imagem que uma pessoa pode ter de mim. Ele não tinha conhecimento do seu passado atlético. Pois é, então é mais ou menos isso. Então, assim, eu ainda tô sacando dessa poupança que eu construí, eu preciso eventualmente voltar a construir essa poupança, né? Mas fica aí o puxão de orelha em todos os nossos ouvintes que sejam sedentários. Certo. Mas, então era uma mistura dessas duas coisas. Eu gostava muito de esporte, eu saía para jogar bola e tal, mas, ao mesmo tempo, em casa, eu era uma criança relativamente tranquila, que gostava muito de ler, gostava muito de brincar de Lego. Eu sou filho único, não tinha irmãos.
Então, em casa, era sempre uma coisa mais sozinho, né? E muitas vezes mais quieto. Então, era uma mistura dessas duas coisas. Agora, você, então, acabou escolhendo o vestibular, né? O curso para o qual você prestou vestibular, bastante alinhado com o que era a sua empolgação na escola, é isso? Como estudante, quer dizer... Então, a minha história com o vestibular era um pouco diferente. E isso eu acho que assim, é uma coisa que eu tento sempre. Eu me sinto muito velho, às vezes, com o fato de que tem muitos vestibulandos que ouvem o nosso trabalho, né? Sim. Isso deve acontecer com você também. Pra caramba. Né? Então, exatamente. E uma coisa que eu sempre tento trazer para essas pessoas que estão na fase do vestibular, que assim, eu acredito, olhando em retrospectiva, eu acho que tirando algum problema de saúde muito grave, muito específico, né, pensando assim nas condições normais de vida, tá? Eu acho que o período do vestibular deve ser um dos períodos mais ansiógenos da vida de uma pessoa, porque você mistura todas as inseguranças e transformações da puberdade com uma decisão que muitas vezes ela parece que, né, é a decisão que você vai tomar que vai definir a sua vida. Exato. E não precisa ser assim, né? Claro, quando você tem 17 anos e ouve isso, você não vai dar bola, porque a sua cabeça vai estar funcionando de forma diferente. Sim. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu entrei, ao final do terceiro ano, do terceiro ano do ensino médio, eu prestei vestibular para jornalismo, tá, Ken? Eu não fui para história primeiro, eu fui para jornalismo, só que eu não entrei na USP. Eu entrei, muitas aspas aqui, né, apenas na PUC. E existia ali, dentro de mim até também, uma cobrança, né, de, poxa, eu tenho que fazer USP, inclusive para não ser um fardo econômico para minha mãe, né? E aí eu fui fazer cursinho, eu fui fazer um cursinho, e aí entram, né, os privilégios que nós temos na vida. Eu fui fazer um dos principais cursinhos aqui de São Paulo, porque o meu tio é professor, e era professor lá, né, irmão do meu pai, meu tio Maurício, que é professor de matemática, e então eu tive essa oportunidade de fazer um ótimo cursinho, e aí, ao ir para o cursinho, ao entrar no cursinho, eu pensei, tá bom, já que eu vou fazer cursinho, é um cursinho, né, como eu disse, de alto nível, é uma ótima oportunidade, e minha mãe também me pressionava, né, me sugestionava, vamos colocar assim, para eu fazer direito, ela como advogada. Eu falei, poxa, quer saber, vou fazer direito, né, porque também é que entra aquela coisa, né, se você é de humanas e fizer uma graduação que não seja direito, você será pobre. Né? E aí, no cursinho, Ken, e aí eu juro para os nossos ouvintes, foi literalmente no último dia de inscrição da FUVEST. Né? Na nossa época, a inscrição na FUVEST ainda era com uma ficha manual. Sim. Que você tinha que levar e pagar no Banespa. Exato, e não podia errar a ficha, não podia errar a ficha. Pois é, e o Banespa nem existe mais. É verdade, o Banespa não existe mais. E o Banespa nem existe mais, né? O Banespa que era o Banco do Estado de São Paulo. Exato. Eu só preenchi a carreira no último dia. Foi quando eu tive coragem ou loucura de, sei lá, falar, foda-se, eu não quero jornalismo, eu não quero direito, o que eu quero mesmo é história. Certo. Eu fui muito influenciado por professores de história que eu tive. Na época, inclusive, o curso de Relações Internacionais na USP, ele era um curso completamente novo, ele sequer tinha a primeira turma formada, então às vezes algumas pessoas perguntam isso para mim, pô Felipe, você nunca pensou em fazer RI? Não, porque na minha época RI era uma coisa que mal existia na USP, não tinha nem turma formada ainda, tá? Então, o seu interesse nessa época aí já era por política internacional? Óbvio, eu me interessava muito, eu gostava muito, mas a minha ideia ao entrar em história, ao prestar história, era uma ideia bem pedante, né?
de vou seguir a carreira acadêmica, né? Vou ser um historiador, né? Vou ser professor da USP um dia. Uhum. E, como eu disse, né, nós adolescentes, quando estamos prestando vestibular, ficamos muito ansiosos, é um período muito ansiogênico. E hoje, olhando em retrospectiva, né, eu vou falar uma frase completamente clichê, completamente chavão. Mas assim, muito do que eu fiz que deu certo na minha vida foi porque o que eu pretendi inicialmente deu errado. Uhum. Essa é uma das coisas. Né? A minha intenção ao entrar em História na USP era seguir a carreira acadêmica. Certo. E é isso que acabou não indo pra frente, é isso? Essa foi uma das coisas que acabou não indo pra frente, porque aí foi um processo quase simultâneo nos anos de 2006 e 2007, onde eu tive 2 mentores que foram muito influentes na minha vida. Você lembra do nome deles? Sim, lembro, vou falar. Que foi o seguinte, na faculdade, na graduação em História, em História na USP, você tem 2 matérias de História Medieval que são obrigatórias. E eu, quando entrei na faculdade, eu não me interessava por História Medieval. Na verdade, eu tinha preconceito. Eu olhava e falava, vai ser um monte, né, espadinha, cruzada, né, essas coisas, sabe? Né, aquela coisa como se fosse Dungeons and Dragons, né? E eu tive um professor ali, professor Marcelo Cândido, que é medievalista, professor de História Medieval na USP, né? Que a aula dele, ela explodiu minha cabeça, tá? Foi uma... E por que aconteceu? Porque eu fui fazer a matéria como muitas pessoas vão fazer uma matéria obrigatória que ele não tem interesse, do tipo, vou fazer logo essa porcaria aqui, tirar um 6 e me livrar disso. Tanto que eu fui fazer medieval, né, relativamente cedo no curso. Né? Eu comecei em 2005, né? Eu entrei em 2004, fui fazer medieval já em 2005. E as aulas dele, as aulas do professor Marcelo Cândido e as conversas com ele foram muito boas, muito construtivas, e aí eu fui fazer um projeto de iniciação científica com ele. E foi nesse período em que eu comecei a olhar e falar, poxa, talvez isso não seja para mim. Talvez o mundo acadêmico não seja para mim. E ao mesmo tempo, no final de 2004, ainda no primeiro ano de faculdade, eu comecei no meu primeiro estágio. Eu fui estagiar no Centro Cultural na Marinha, aqui em São Paulo, um pequeno museu da Marinha do Brasil, aqui em São Paulo. Fica onde? Fica onde, o Felipe? Ele ficava no cruzamento da 9 de Julho com a São Gabriel. É um imóvel gigantesco que é de propriedade da Marinha, mas o Centro Cultural hoje não existe mais. Entendi. E quem tocava o Centro Cultural da Marinha era um oficial da reserva, o comandante Sérgio Restier. Ele, infelizmente, já faleceu, tem alguns anos. E ele também foi muito influente na minha vida, porque ele, à sua maneira, ele me incentivou muito a ideia de estudar para o concurso do Itamaraty. Ele falava... Por que eu digo a sua maneira? Né? Porque ele, como um militar da reserva, né, ele tinha um discurso bastante... né, idealista sobre a pátria. Então ele falava, né, por exemplo, a ideia de que eu teria muito a contribuir para o Brasil, virando um diplomata, de que o Brasil precisava de jovens como eu, né, no sentido de preparados, interessados, etc. E ele falava isso de uma maneira muito... Como eu disse, como um mentor mesmo. Ele foi meu primeiro chefe na vida e ele foi muito, muito importante para mim nesse momento. Você chegou a considerar seriamente essa possibilidade? Então, sim. Aí, a partir do meio da faculdade, como eu tive a experiência, digamos assim, negativa com a iniciação científica, eu quero deixar muito claro que essa experiência negativa foi principalmente pelo desencontro das minhas expectativas e do Felipe que existia naquele momento. Tá? Eu não estou falando isso para desencorajar ninguém a seguir a carreira acadêmica, ou isso não é um reflexo do trabalho do professor Marcelo Cândido. É o Felipe, de 18 anos,
que achava que a carreira acadêmica seria uma coisa e na prática era outra, né? Você acha que a carreira acadêmica vai ser, né, um trabalho puramente intelectual, de pensamentos e debates, só que não. Envolve você ficar 5 horas com a bunda sentada na cadeira na biblioteca, né? E coisas que, assim, eu, às vezes, não... né, eu preciso, às vezes, tomar um ar, digamos assim, né? Então, a partir do meio da graduação já, eu comecei a ver a minha graduação em História como um meio para o concurso do Itamaraty. Tanto que eu fiz muitas matérias optativas no no Instituto de Relações Internacionais. E aí eu tive, por exemplo, uma outra professora que foi muito incrível na minha vida, muito influente, a professora Maria Hermínia de Tavares, que foi... Eu fiz 2 matérias, né, com ela, Maria Hermínia Tavares de Almeida, não é de Tavares, peço desculpas, fui até colar aqui. Mas a professora Maria Hermínia é uma intelectual incrível, e eu já comecei a me preparar no fim da graduação pensando nesse concurso do Itamaraty, que posteriormente, de 2009 a começo de 2012, praticamente, foi minha dedicação exclusiva. Assim, não, 2009 eu ainda estava na graduação. Dedicação exclusiva foi 10, 11 e começo de 12, principalmente. Tá? Aí, a partir de meados de 2012, eu comecei também a pensar em... né, eu precisava abrir outras frentes, voltar a estar ativo economicamente, coisas do tipo. E também, aí entra a gênese do xadrez herbal, que é o fato de que o concurso para o Itamaraty, e eu tenho certeza que vai ter algum CACDista nos ouvindo, é um concurso que destrói a saúde mental de qualquer um. É mesmo? É um concurso muito exigente, e o que acontece? Ele é muito exigente do ponto de vista de matéria, né? São muitas matérias, muito conteúdo, então exige uma preparação de longo prazo, e essa preparação de longo prazo, ela é muito torturante, e eu vejo isso nos meus alunos posteriormente, né? Porque depois eu passei a ser professor de História Mundial Contemporânea para os candidatos ao Itamaraty. Isso não estava na mini bio, porque eu ando um pouco afastado desse mundo, mas eu virei professor para esse público. E por que eu digo que é muito complicado? Porque, imagina só, você e 2 amigos seus se formam na mesma época. E aí você começa a estudar para o Itamaraty, um deles arranja um emprego na área privada e o outro começa a estudar para um concurso que seja menos exigente. E aí você está estudando para esse concurso extremamente exigente, você sente que a sua vida está parada, que você está, né? Você está plantando para algo que você não sabe se você vai colher um dia. E a prova do Itamaraty, né, ela ocorre uma vez por ano, todo ano. Então, é como se fosse uma mesa de pôquer que você fica um ano jogando para ter um all-in, né? Um vai ou racha. E enquanto isso acontece, você vê o seu amigo sendo promovido no emprego novo dele, o outro sendo aprovado em outro concurso, né? A vida das pessoas caminhando e a sua vida naquela sensação de estagnação que você está só estudando para o Itamaraty. E aqui quando eu falo Itamaraty, isso que eu estou falando também serve para outros concursos, como por exemplo concurso de magistratura, tá? Concursos muito exigentes do ponto de vista de conteúdo. Você sente que a sua vida está estagnada, você sente que você está lá plantando algo que você não sabe se vai colher. E aí vem a sensação de tempo perdido, vem muitas vezes, né, a sensação de impotência, sensação de que você é burro, sensação de que você é incompetente. Você começou a duvidar, assim, da sua própria capacidade? Claro, não existe nada melhor para te chamar de burro no Brasil do que fazer a prova do CACD pela segunda vez. Por que eu digo pela segunda vez? Porque quando você faz a primeira, você já está sem expectativa. Você sabe que você não vai passar. Você tá ali para vou ver qual é dessa prova. E aí você sai falando, poxa, foi melhor do que eu esperava. Quando você vai fazer a segunda ou terceira vez, quando você já tem expectativas, você já tá estudando um tempo, e aí você toma uma paulada na sua cara e fica fora da segunda fase por 5 pontos, por 6 pontos, você se sente a pessoa mais burra do mundo. Porque, eu estudei 2 anos para isso,
tive esse privilégio socioeconômico, muitas vezes eu tive esse privilégio, minha mãe me sustentou nesse período, e eu não consigo nem passar da primeira fase, eu devo ser muito burro, né? Então é uma prova que dá um tapa na sua cara, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas, como eu disse, ela destrói a saúde mental das pessoas. Então, é muito curioso, Ken, que, olha só, se eu fizer a mesma prova hoje, aos 40 anos, tendo meus empregos, tendo meu reconhecimento profissional, tendo os meus hobbies, tendo a segurança que eu tenho na vida e fazendo a prova tranquilo, você vai muito melhor. O grande adversário do concurseiro é o psicológico. Novamente, é um chavão, mas é verdade isso. Tá? Porque você fica nervoso, você fica ansioso, você fica com medo de errar. E aí, em 2011, eu saí da prova para o hospital. Caraca! Eu tive um ataque muito forte de ansiedade durante a prova. No meio da prova, isso? No meio da prova. Tudo começou a girar, eu fiquei muito tonto, eu fiquei muito nauseado, eu vomitei, e aí eu tinha dificuldade de andar em linha reta, aí eu comecei a sentir um pouco de dificuldade de me expressar. Aí eu entrei no hospital, da entrada no hospital, domingo, umas 17 horas, mais ou menos, de um domingo. E, originalmente, quando eu dei entrada, a suspeita era que eu estava tendo um AVC. E aí eu fiz toda a bateria de exames que você imaginar, eu fui direto para a emergência do hospital. Eu fiz todos os exames que você imaginar. Eu costumo brincar retroativamente que foi um dia de House que eu tive, né? Aquela série House. E aí na segunda-feira, por volta do meio-dia, ou seja, quase 24 horas depois, no hospital, no PS, no pronto-socorro, a chefa do PS, uma cardiologista, que eu não vou me lembrar o nome agora, ela veio falar comigo e com minha mãe, e ela falou uma frase que foi muito marcante, que foi assim: a boa notícia é que clinicamente o Felipe está ótimo. A má notícia é que a gente não sabe o que ele tem. Então, o que ele teve. E aí, fomos cavucar. Eles descartaram o AVC, é isso? Nesse momento? Sim. Não, clinicamente eu estava ótimo. Clinicamente eu estava com a saúde de um touro. Qual foi o problema? Ansiedade, psicológico. E aí, para o nosso ouvinte que estiver prestando vestibular, algum concurso, CACD, qualquer concurso público, não abandonem vida esportiva, não abandonem vida social, não abandonem vida amorosa, porque muitas vezes, muitas pessoas fazem isso, e eu fiz isso, sob a ideia de que não, eu preciso me livrar dessas distrações para passar no concurso. Enquanto eu tive amigos, e aí eu vou citar uma pessoa que é um amigo meu, e que é um dos meus ídolos, que é o João Higino, que hoje é diplomata, né, e com passagens por vários países já, no Haiti, etc. E por que eu digo que ele é meu ídolo? Porque ele passou no CACD, no concurso para o Itamaraty, sendo uma pessoa completamente normal. Ele não foi usar... ele não foi tomar cápsula de cafeína ou coisa pior. Ele não largou o relacionamento, ele não largou a vida social, ele era um cara extremamente acessível no dia a dia dele, ele não via você como um concorrente, ele via você como um amigo, um colega. Então, pô, Filipão, né, te empresto aqui a resolução do exercício, você me empresta a sua, etc, tal. E hoje ele é um diplomata, bem sucedido, já tá, né, não sei nem se ele vai ouvir isso, mas se ele ouvir, um abraço para ele. E isso para mim é a receita pro concurseiro. É manter essa vida pessoal, manter o esporte, tá? Manter atividade física, porque isso vai te ajudar a passar. Passar na prova não é só enfiar a cara no livro, sentar a bunda na biblioteca e ficar estudando. Ótimo. Ótima dica, Felipe. Eu também não sei se meu enteado de 17 anos, fazendo o terceiro ano e cursinho ao mesmo tempo, vai ouvir, mas eu queria aproveitar e reiterar aqui o que eu disse para ele, que é para ele se sentir mais leve, que esse ano o cursinho é um treino, na verdade, também pensando em longo prazo. Se trouxer resultados no final desse ano, ótimo. Se não trouxer, não tem problema nenhum, que ano que vem ele não tem mais o terceiro ano, porque eu sei, concordo com você, a pressão
que a gente sofre nessa idade, né? Ainda não sabe. A gente ainda não é nem gente direito e tem que ficar escolhendo, fazendo a escolha que parece ser as das nossas vidas, né? E muitas vezes não é. Né? Assim, eu acabei trabalhando, sim, na minha área, mas a maior parte das pessoas que fizeram faculdade comigo nunca trabalharam na área. Né? Então, acho importante manter a sua vida, né? Todas as trilhas da sua vida correndo normalmente. Aí. Muito boa a sua história, Felipe. Eu sei que fica parecendo uma palestra de coach, né? Mas tudo isso que eu contei agora foi o que aconteceu comigo e foi o que eu tive que trabalhar e elaborar na vida, incluindo aí na terapia. Sim. Né? Terapia que eu tive um grande incentivo do Altair para começar a fazer, porque durante muito tempo eu tinha preconceito com terapia. Outro chavão, né? Eu era daquela pessoa que falava, não, terapia é para quem não tem amigo. E hoje eu sou a pessoa que diz que terapia devia ser obrigatório. Eu fiz esse arco chavão, né? Mas é isso. Que bom que o Altair te levou para esse outro lado da força aí. Ô Felipe, me fala uma coisa. Quando você entrou na USP, estou voltando um pouquinho aqui na sua história. Quando você entrou na USP, né, na FEFELESH, né, que você acabou fazendo história, qual foi a sua primeira percepção, a sua primeira impressão, assim, antes até de descobrir como era um pouco a realidade do mundo acadêmico? Eu estou falando mesmo de chegar num campus universitário, né, que tem todos os seus problemas, né, como todas as instituições aqui desse país, mas que poxa, uma das principais universidades do mundo, né? E aí a gente, de repente, tem contato com isso, né? Como é que como é que foi a sua primeira impressão, a sua reação quando teve contato com esse universo? Assim? É uma pergunta que, assim, acho que eu nunca respondi também. E eu acho que a primeira resposta, a resposta talvez mais... assim, é uma resposta que parece superficial, mas eu juro que não é. Que é o seguinte, foi uma sensação de encantamento, tá? Porque, falando especificamente da USP, e aí... A gente já vai entrar no fato de que todo uspiano é pedante, tá? Mas, melhor dizendo, a gente é treinado para ser pedante, né? Mas a USP é um ambiente muito encantador, né? Primeiro, isso passa pelo nome USP, né? Porque todo mundo cresce, especialmente em São Paulo, né? USP é o ápice. Né, é a referência. Então você entrar na USP já é uma sensação de encantamento, de satisfação. E o campus do Butantã, falando da minha experiência, né, é chamado de cidade universitária. Isso não é uma hipérbole, é um lugar enorme. Né? E aí você entra, você tem aquela alameda com as árvores, e aí você vê o CPUSP, aí você vê os campos de futebol. Aí você chega na sua faculdade para fazer a matrícula, todo esse processo, né, é um processo realmente de encantamento. E aí você começa ali a conhecer as primeiras pessoas, né, do curso. E no meu caso, as duas primeiras pessoas que eu conheci foram duas amigas, né, que hoje ambas têm as suas carreiras. E duas pessoas, inclusive, bem diferentes uma da outra. Uma delas, a Adriana Neitzel, a outra, a Viviane Kawata. Foram as primeiras pessoas que eu conheci na USP e que eram pessoas, inclusive, diferentes da maioria das pessoas que eu conheci antes. Até porque eram pessoas que, por terem entrado em História na USP, tinham, muitas vezes, referências ou interesses muito parecidos com os meus. E interesses, às vezes, que eram diferentes, né, dos que eu tinha dos meus amigos de escola.
né? Então, assim, eu tenho amigos de infância ou de escola que é aquela coisa, você fala, por exemplo, de futebol, mas aí se você vai falar, sei lá, de Monty Python, é aquelas coisas esquisitas que o Felipe gosta. Quando você chega num curso em que você tem muitas pessoas parecidas como você tem essa sensação de encantamento, né? E aí depois do encantamento vem, como eu disse, né, o início do pedantismo, porque aí você tem a grife USP, e aí eu falo da minha aula inaugural, né? A minha aula inaugural foi no início, fevereiro de 2004, turma de 70 anos da USP, e aí foi uma aula inaugural com o professor Fernando Novaes, um dos principais historiadores brasileiros. E aí eu ouvi nesse dia a seguinte frase: vocês são o futuro da elite intelectual brasileira. Do próprio professor Novaes, é isso? Não foi dele, foi da professora que foi mestre de cerimônias. Eu não lembro quem foi. Tá, mas alguém de lá, da USP, da própria USP. Isso, no evento, na aula magna, na aula inaugural. E como é que um adolescente de 17 anos que acabou de entrar na USP não sai dessa palestra com o nariz batendo no teto de tão empinado, né? E é muito curioso, por quê? Porque na vida adulta você passa a descobrir que muitas pessoas de outras universidades odeiam os uspianos. Você passa também a descobrir que tem um motivo para esse ódio às vezes, né? E aí, obviamente, você passa por um processo de desconstrução e amadurecimento disso. Tem gente que não passa, né? Mas, claro, aqui eu não estou falando das rivalidades, né? Porque, por exemplo, a USP, ela tem 3 rivalidades acadêmicas, né? Com as duas principais do Rio, a UERJ e a UFRJ e a Federal Fluminense, e com a UNB de Brasília, né? Então tem rixinhas, né, bestas de departamentos, essas coisas que no fundo são picuinha, não importa. A gente está falando aqui a gente está falando especificamente de história ou de vários departamentos? Olha, eu falo pelo menos de humanas como um todo. Tá? Se isso envolve também, sei lá, o pessoal do IME, aí é com o Altair. Se isso envolve o pessoal da Poli, eu não sei dizer, tá? Mas falando de humanas, pelo menos na minha época tinha essas picuinhas. Então assim, vai chamar gente do UNB? Não devia chamar gente do UNB, essas coisas, né? Mas como eu disse, isso é picuinha, e eu nunca... eu era um quase adolescente ali, eu só via isso. Só que tem muita gente que vê e absorve, né? Aqueles processos de quase um tribalismo. Hoje, as únicas brincadeiras que eu faço com isso é, por exemplo, com os meus amigos do Rio de Janeiro, né? Especialmente os ligados à Conferência do Forte, organizada pela CAS. Hoje isso passou. Mas, quando você entra na USP, e aí eu acho que o ápice desse sentimento, desse comportamento, é quando você está ali no 3º ano de faculdade, né? Que é quando a pessoa já acha que ela é praticamente um historiador, ela já é praticamente um físico, ela já é praticamente um médico, né? Ela ainda não sabe o quão burra ela é. Quando a gente está no 3º ano de faculdade, 3º, 4º ano, a gente costuma achar que é muito mais inteligente do que é. Né? Normalmente esse comportamento acaba se repetindo muitas vezes, tá? Não estou generalizando aqui, estou falando exemplo, né? Estou falando caso, não estou falando que é algo universal, tá, gente? Mas muitas vezes ocorre quando a pessoa está ali no meio do mestrado, né? Esse comportamento volta. Normalmente as pessoas mais humildes intelectualmente são as pessoas que têm uma carreira intelectual de fato, né? Aí entra aquele chavão, né? Do eu só sei que nada sei, né? É uma espécie ali de curva de Dunning-Kruger, né? Então, assim, você sabe que não sabe nada, aí você aprende um pouquinho, você acha que você sabe tudo. E aí, quando você vira a página seguinte, você sabe que, na verdade, você não sabe coisa nenhuma. Que no caso da graduação em História, o grande marco, né, dessa experiência é você fazer as matérias de teoria no último ano de faculdade. Né? Você vai fazer a matéria de teoria com o professor Jorge Grespan, por exemplo, ter esfregado na sua cara toda semana que você é uma porta. Né? Então... Ô Felipe, eu não conheço nada do curso de História na graduação, então eu queria saber o seguinte de você. Ele já é um curso naturalmente que vai falar de história tanto do Brasil quanto história mundial
E você já tinha nessa época, quando é que nasceu o seu gosto por política? Tá, eu vou começar pelo fim. Tá. O meu gosto por política, eu acho que ele veio um pouco de berço. Era uma pauta na conversa da família, da familiar? Assim? Especialmente pelo meu pai. Meu pai era uma pessoa muito politizada, da minha mãe também, mas principalmente pelo meu pai. Né? As conversas entre meu pai e meu tio, que às vezes eu ficava meus tios, né? E aí eu incluo, por exemplo, meu padrinho, que aí eu ficava ali de orelha, né? E aí você... Né? E assim, anos 90 e início dos anos 2000 foi um período de muita transformação no Brasil. Né? Sim. Então você tinha ali todo um debate sobre... né? Desde a questão de redemocratização, Plano Real, FHC, Lula... Né, todo esse processo, aqui em São Paulo você tinha figura, né, uma figura muito forte do Paulo Maluf, né, e aí teve a prefeitura do Celso Pitta, em contraste você tinha Marta Suplicy, então você tinha, como eu disse, na minha família, especialmente com meu pai, você tinha um discurso político ali, uma discussão política, assistir telejornal, esse tipo de coisa muito forte, e eu peguei isso um pouco talvez de berço. Mas, sobre a graduação em História, Ken, a sua pergunta é muito interessante porque tem duas coisas que eu acho que são legais de contar para o nosso ouvinte. A primeira delas é que, a não ser que as coisas tenham mudado em anos recentes, tá? Mas pelo menos até 5, 10 anos atrás ainda era assim, 2 pessoas formadas em História pela USP não terão tido a mesma experiência de graduação. Por quê? Porque você tem as matérias obrigatórias, que são oferecidas todas elas por pelo menos 3 docentes diferentes, e cada docente vai ter o seu foco. Então, por exemplo, em Idade Média, que eu mencionei, você vai ter o professor Marcelo Cândido falando de Alta Idade Média, francos, né, especialmente período franco, vai falar de Reino Visigótico de Sevilha. E você vai ter, por exemplo, a professora Ana Paula tratando de história eclesiástica, tá? Então, abordagens bem diferentes. Além das matérias obrigatórias terem esse pool de ofertas, você tem as chamadas, você tem as optativas livres e as chamadas optatórias, que são de um número de matérias optativas, você tem que fazer um mínimo obrigatório de créditos ali. Então, cada pessoa, ao passar pela graduação na USP, em História na USP, vai ter grades horárias muito distintas entre si. Então, as pessoas ali não terão a mesma experiência. E a outra coisa que eu acho muito interessante da sua pergunta, de contar para o nosso ouvinte, talvez desmistificar um pouco, que assim, o curso de História, ele não é um curso em que você vai aprender fatos ou coisas factuais. Você não vai sentar numa semana, tá? E aí você vai ter uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí você volta na segunda semana e a aula é sobre o período entre guerras. E aí depois a aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Em geral não é assim. Do que se trata o curso de História, então? Pelo menos na USP, né? Primeiro, em como lidar, tá? Como pesquisar, lidar, assimilar as principais fontes, tá, históricas de cada período e as principais questões daquele período. E aí, no segundo nível, você vai ter o trabalho historiográfico, que é ler a produção, né, chamada fonte secundária, né, que é a produção historiográfica, sobre aquelas questões, mas muitas vezes, e aí repito, vai depender do recorte do docente, do professor ou da professora, mas muitas vezes muito mais ligados a questões de ideias, tá? Muito mais ligadas a questões de processos, transformações, do que uma história factual, tá? Você não vai para a faculdade de História para sentar lá e ouvir que, olha só, no dia 14 de julho de 1789 teve a queda da Bastilha, né? Aí no dia seguinte ocorreu tal coisa. Aí depois o Robespierre foi julgado e foi para a guilhotina, ele que foi o principal líder do terror. Não, tá? O principal,
tá? A matéria principal do curso de História é como lidar com as fontes históricas, com a pesquisa historiográfica, com aquele montante de informação e quais as diferentes metodologias, as diferentes teorias, as diferentes abordagens. Para quê? Para que o próprio aluno, quando ele se torne um historiador, ele possa, lidar com essas fontes e produzir conhecimento. Não ser apenas um reprodutor de conhecimento. Eu sou 99%, sei lá, 90% do tempo, não sei, reprodutor de conhecimento, mas eu tive treinamento suficiente dentro do curso de História da USP para ser também um produtor de conhecimento. Ou então, enquanto eu me deparar com uma incógnita, seja por uma pergunta que vem de um aluno, seja por algo que vem de uma pesquisa que eu estou fazendo, seja por algo um interesse que surge em mim, eu saber como correr atrás de preencher essa incógnita. Tá? Então, é um curso que eu diria que é muito mais completo, tá? E muito mais aprofundado do que às vezes pode se imaginar. Especialmente, como eu disse, matérias como teoria e metodologia, tá? Em que você vai ter as diferentes abordagens da história. Aí, em teoria, especialmente, por exemplo, em teoria você lê muitos poucos historiadores contemporâneos, né? Eu, pelo menos, na minha experiência, em teoria você lê muito mais o quê? Filosofia, tá? Então, é aquela coisa. Para entender Walter Benjamin, você tem que entender Adorno. Para entender Adorno, você tem que passar por Lukács. Para entender Lukács, você tem que entender Marx. Para entender Marx, você tem que entender Hegel. Para entender Hegel, você tem que entender Kant. Para entender Kant, você tá fudido. Né? Essa busca pelo conhecimento filosófico é uma coisa que é incentivada pela própria faculdade de História, ou é algo que você... ou é uma decisão individual de cada aluno se aprofundar nisso? Eu diria que mais do que incentivada, é necessária. Tá? Você não vai... Quer dizer, você pode até se formar sem, né, na flauta, tal, sem se dedicar a isso, mas vai ter matérias que você vai ter que quebrar a cabeça e ler aqueles textos difíceis, e ler filósofos, e ler Hegel, e se sentir uma anta, e ler com dicionário do lado, né? Hoje em dia você pode usar o celular, né? Quando eu entrei na faculdade ainda era dicionário de livro, mas você vai ter que passar por esses processos. Para dar um outro exemplo, né? Para falar de fontes primárias, né? Eu tive um professor no primeiro ano, professor Rafael Marchesi, um ótimo professor corintiano, ele fazia uma coisa que eu achava muito atencioso. Eu não sei se ele ainda faz isso, tá? Mas ele fazia uma coisa que eu achava muito atencioso da parte dele, que era o seguinte: ele falava, olha só, a matéria dele era Brasil Colônia, né? Ainda usa o termo oficial Brasil Colônia, embora, né, seja América Portuguesa, né, o termo correto historiograficamente. E ele falava, olha só, vocês acabaram de entrar na faculdade, vocês ainda estão, né? Vocês ainda estão bastante verdes, então vamos aqui trabalhar com fontes primárias, tá? Primeiro, né, aprender a trabalhar com fontes primárias. Ele, pelo menos na minha época, ele usava muito o Antonil, né? Antonil foi um jesuíta que fez registros, né, de como eram as regiões das Minas Gerais durante o chamado ciclo do ouro. Tá? Então, registros, inclusive, por exemplo, de preços de objetos, né, de como as pessoas escravizadas eram tratadas, todo tipo de registro. Então você tinha lá que pegar um trecho do Antonil e você tinha que, basicamente, dizer o que você interpretou daquela leitura, tá? Sem muita base. E aí você ia depois na sala dele e ele pegava o seu trabalho e ele falava coisas como, e vou repetir, eu achei isso muito atencioso da parte dele. Ele falava, olha só, Felipe, a sua nota foi 7,5, 8, sei lá. Mas se você fosse um aluno de 4º ano, a sua nota teria sido 6, por exemplo. Por quê? Porque isso daqui, né, você tem que abordar dessa maneira. Isso daqui você pode usar esse autor. Ele literalmente te pegava pela mão e te guiava em como lidar com aquele documento, porque era uma experiência inédita para a maioria das pessoas ali. E claro,
A partir do momento que você faz isso 1, 2, 5, 10 vezes, você consegue lidar com um documento histórico de forma muito diferente do que uma pessoa leiga, entre aspas, vai tratar. Né? A pessoa leiga, às vezes, por exemplo, tem a tendência de, às vezes, né, passar por um processo de consagração do documento. Que é a ideia do, não, peraí, se o Antonil disse que a pessoa escravizada era bem tratada, então é verdade. Mas não, aí você vai tratar com o quê? Com o cruzamento de fontes, etc. Claro que eu estou resumindo bem esse processo todo aqui. E aí, uma curiosidade para o nosso ouvinte, né? A palavra história tem a mesma raiz etimológica em grego do que inquérito. Você tá brincando, é mesmo? É sério, é sério. Né? O trabalho do historiador muitas vezes acaba, então, sendo o trabalho de você construir um inquérito. Você vai ter os diferentes depoimentos, você vai ter as diferentes fontes, você vai ter as diferentes, entre aspas, provas, e a partir daquilo você cria, né, você estabelece as hipóteses, e você vai confrontar as hipóteses com o inquérito que você está construindo, até formular, finalmente, a sua conclusão baseada numa teoria. Você já se via, nesse momento aí da faculdade, sendo um rosto exposto ao público para deixar públicas suas opiniões e suas análises, porque no final das contas é isso que acabou acontecendo, né? Você acabou não sendo uma pessoa só da palavra escrita, né? Assim, e acho que a gente pode usar isso como gancho para falar sobre as suas iniciativas depois de formado, assim, né? O que você passou pelo mercado de trabalho antes de ter as suas iniciativas pessoais. Mas eu comecei te perguntando, na verdade, sobre se você, nesse momento da faculdade, já se via, sabe, um analista com o rosto exposto em público. Olha, é uma pergunta difícil de responder, Ken, porque... assim, eu nunca tive problema de falar em público, tanto que eu tive uma professora de redação, a Cida, que muito me incentivou a fazer o jornalismo, né, cursar jornalismo, como eu te falei, foi a primeira faculdade que eu entrei. Eu nunca tive problema de falar em público, na verdade talvez eu possa dizer que eu sempre tive uma facilidade para isso, né? Então, a coisa de dar aula, ou de explicar alguma coisa... Enfim, de fazer intervenções em sala de aula, por exemplo, nunca tive vergonha, sabe? Isso nunca foi um problema para mim. Mas, se eu disser para você que na faculdade eu pensava nisso, eu estaria mentindo. E aí, primeiro, porque como eu te falei, primeiro eu pensei na carreira acadêmica, depois no Itamaraty. O Itamaraty que é uma carreira muito discreta por definição, né? O diplomata... Né? E agora falando, por exemplo, como uma pessoa que trabalha como jornalista, né, que entrevista pessoas, entrevistar diplomata é mais difícil do que entrevistar militar, por exemplo, com o microfone ligado. Né? Então primeiro tinha isso, e segundo, quando a gente entrou na faculdade, né, ainda não existiam essas coisas. Né? O YouTube ele foi criado quando eu estava na faculdade, por exemplo. E o YouTube foi criado, né, a primeira reação que eu tive ao saber do YouTube era aquela coisa de vídeos de entretenimento, né, sketches, coisas assim. Talvez a primeira pessoa, justamente no Brasil, que olhou para o YouTube e viu como uma ferramenta pedagógica de ensino foi o Pirula. Né? Por isso que o Pirula é uma grande referência para todos nós. Né? Então, eu não acho que eu posso dizer isso, tá? Eu posso dizer que eu nunca tive problema de falar em público, eu posso dizer que eu sempre tive até uma facilidade para isso, e que quando eu pensava em cursar jornalismo, aí sim, né, eu pensava em, eventualmente, né, nessa exposição, mas na faculdade, não. Você terminou a faculdade em que ano, Felipe? Foi? Olha, oficialmente, o meu diploma é de uns anos depois, mas eu terminei em 2009. Tá? É que eu demorei uns anos para pegar o diploma, porque, como eu disse, foi um período ali um pouco conturbado na minha vida, mas eu me formei em 2009.
Eu entrei em 2004 e me formei em 2009. Para que tipo de atividade profissional você se aventurou a partir daí, já que você decidiu que a vida acadêmica não era para você? Olha, eu dei aula de reforço, eu dei aula para cursinho pré-vestibular, eu trabalhei como tradutor freelancer, porque aí, falando dos privilégios da vida, eu tive o privilégio de ter contato com o idioma inglês desde relativamente cedo, então o meu inglês, eu não vou dizer que é um inglês 100% perfeito, nativo, mas eu tenho uma fluência em inglês e eu trabalhei como tradutor de conteúdos em inglês, claro, freelancer, né? E aí, em 2013, né, eu criei o Xadrez Herbal como um blog pessoal, para ser basicamente algo para extravasar o que eu estava acumulando na cabeça nos estudos, porque aí entra um pouco o que eu te falei, né? Você, quando estuda para um concurso como o Itamaraty, você fica plantando, né, sem saber se vai colher. Então, criar um blog foi uma maneira de falar, olha só, eu vou ter a minha colheita de alguma maneira. Independente desse processo aqui... eu vou botar alguma coisa no papel. Eu não vou ficar só estudando, só colocando coisa para dentro. Uhum. E você sentia que era um chamado mesmo, assim, no sentido de, assim, preciso colocar isso em palavras, eu preciso produzir exercitar a escrita. Uhum. O exercício, a escrita veio como um benefício utilitarista. O que estava na minha cabeça naquele momento, Ken, era eu preciso produzir alguma coisa, porque tem 3 anos que eu não estou produzindo nada. Eu estou, né, fazendo freelas, etc., mas eu não estou produzindo alguma coisa. E a partir do Xadrez Herbal, aí começaram a ter oportunidades, né, e convites, etc. E aí em 2015 ocorreu algo que do ponto de vista simbólico foi muito importante na minha vida, que, né, não é que eu fiquei rico, não é que eu fiquei milionário, eu não fui pago R$1 milhão, mas pela primeira vez em 2015 eu fui pago para escrever. Então, e aí começa, né, uma carreira bem diferente, né, e aí começa a carreira que eu tenho hoje, de certo modo. Então, o Xadrez Verbal começa como um blog. Quando é que ele ganha um podcast, Felipe? Então, o blog ele surgiu em junho de 2013, porque eu já tinha ideia de criar um blog desde o ano anterior, e era também uma sugestão do meu médico, no processo todo de lidar com a ansiedade do concurso. Ele falava, Felipe, você precisa produzir alguma coisa. Ele falava exatamente isso. Felipe, você precisa produzir alguma coisa para ajudar a diminuir a ansiedade do concurso. Né? Eu já tinha ideia de criar alguma coisa, né, um blog que fosse. E aí, em 2013, nós tivemos aqueles grandes protestos de 2013, que aqui em São Paulo, antes dos protestos enormes, você teve os protestos do movimento Passe Livre. E eu tinha amigos que faziam parte do movimento Passe Livre e eu fui em 2 manifestações, inclusive no dia que, fatidicamente, um repórter da Folha de São Paulo perdeu o olho por um tiro de bala de borracha na Rua da Consolação. E aí teve um monte de gás lacrimogênio, etc. Eu estava nesse protesto, eu escrevi um relato do que aconteceu, e esse relato, ele deu uma certa, eu não vou dizer viralizada, mas ele teve ali os seus 100 compartilhamentos no Facebook. O que, claro, né, na época era algo, né, gigantesco. Uhum. E a partir disso, eu falei, pô, isso aqui é a deixa para criar o blog. Aí criei o blog em junho de 2013 e em maio de 2015, o meu amigo Matias, que é um dos meus melhores amigos, e nós fomos parceiros muito tempo na Atlética da FEFELESH, tá? Eu fui presidente da Atlética, ele era o diretor-geral de esportes, no ano seguinte, ele que foi presidente. Além de nós estarmos juntos em algumas modalidades. Ele já trabalhava com podcasts, ele foi uma das pessoas que mais cedo começou a trabalhar com podcast no Brasil, eu acho, e ele deu a ideia da gente estabelecer uma parceria entre a produtora que ele trabalha e o Xadrez Herbal, a produtora chama Central 3, e o Xadrez Herbal, e criaram um podcast parceiro,
que fosse um noticiário de política internacional, pensando nos textos que eu escrevia para o blog do Xadrez Herbal, pensando no conhecimento que eu vinha adquirindo, né, nesses anos de estudos. E eu vou contar para você, Ken, algo que eu já contei antes, né, que foi a minha resposta. Que o Matias virou e falou assim, não, pensei a gente fazer um podcast de política internacional. Eu apresento, você comenta. Né? E eu virei e falei para ele, falei exatamente essas palavras, Ken. Eu só vou aceitar, Matias, porque é você convidando, porque ninguém vai ouvir essa merda. E 11 anos depois, cá estamos. Virou esse monstrinho, né? E que, felizmente, ele chega fim do ano, a gente vê aquele, né, ranking do Spotify, todas essas coisas, temos uma audiência muito grande, muito carinhosa, fiel, qualificada, e foi um empurrão também para outros projetos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que pula totalmente a linha do tempo, mas depois a gente volta para a linha do tempo. Você ouve algum podcast de política que não seja o Xadrez Herbal? Olha, primeiro, eu não ouço o Xadrez Herbal. Eu imaginei que eu também não ouço o Narodô. Pois é, porque o que acontece? Se eu ouvir o Xadrez Herbal... Não publica, né? Não é isso. Eu vou morrer de arrependimento, porque eu vou falar, não, isso aqui eu podia falar melhor, faltou falar isso. Puta, aqui eu me enrolei, aqui tá ruim, aqui... Então, assim, eu só vou ver defeito. Tá? Tá certo. Podcasts de política, eu confesso pra você que eu acompanho muito pouco. Tá. E colunistas ou não, analistas? Mas eu vou te explicar o porquê, Ken, porque eu acho que pode ser algo interessante, inclusive pra você dar a sua opinião. Porque você, como produtor de podcast, porque o que aconteceu? Quando eu e o Matias, a gente começou o podcast Xadrez Herbal, em 2015, o único podcast que eu conhecia, como acho que muitas pessoas, era o Nerdcast. Sim. E aí, eu passei alguns meses, acho que mais do que meses, na verdade, ouvindo muito podcast, para ter uma noção do que era feito. Só que isso virou um processo nocivo. Por quê? Porque, primeiro, eu passei a olhar para as coisas com uma visão do tipo, pô, a gente podia fazer algo parecido, pô, isso aqui dava para melhorar, a gente pode pegar essa ideia, mas melhorar, né? Então, assim, eu tava ouvindo aquele conteúdo, mas eu não estava pensando no conteúdo, eu estava pensando em como aquele conteúdo dialogava com o meu. E segundo, eu ficava com uma cabeça, que é algo que eu brinco, que é a síndrome de Datena, que é aquela coisa do tipo, de pensar na audiência, falar, puta, esse podcast é muito bom, a audiência deles deve ser enorme, o meu podcast está com uma audiência baixa, é uma audiência ridícula, que bosta. Então eu tenho que melhorar minha audiência para competir com o outro. Só que a graça do podcast é que justamente ele é uma mídia, talvez, que é a mídia que menos encoraja a competição. Porque a pessoa pode consumir os vários podcasts que ela gosta, cada um no seu devido tempo. Sim, sim. Né? E muitas vezes são podcasts que tratam do mesmo assunto. Exatamente. Né? Então, por exemplo, algumas pessoas brincam, tem pessoa que acha que é sério, algumas pessoas brincam que teria uma rivalidade entre Xadrez Herbal e Petit Jornal. Não tem. Porque, primeiro, são pessoas muito queridas por mim na minha vida, o Daniel Tanguy foram meus professores, Sim. São propostas diferentes, formatos diferentes, e quem quer consome os dois. Verdade. Então, assim, mas o que acontece? Eu e você, nós somos de uma geração ainda que cresceu com a guerra de audiência do domingo à tarde no Brasil, entre o Faustão e Gugu. Né? Então, pô, quanto é que é o Ibope? O Ibope tem que melhorar, tem que competir pela audiência e ter a atração cada vez mais sensacionalista, etc. O podcast é o contrário disso. O podcast é a única mídia que vai permitir que dois amigos historiadores liguem um microfone e falem 4 horas sobre política internacional, e vai ter gente ouvindo, porque vai ter um nicho que quer esse conteúdo. Tá? O Xadrez Herbal nunca vai ser um produto da grade da Globo. Nunca. Tá? Nunca vai dar 4... É importante, né, entender isso, né, Felipe? Para parar de perseguir a coisa errada, né? Sim. Você definiu bem, assim, você tem que... o Xadrez Herbal nunca vai ser o podcast, nunca vai ocupar 5 horas da grade da Globo. Mas é um produto que
modéstia à parte, é muito bem feito, é feito com muito esmero e responsabilidade para um público que quer esse tipo de conteúdo. Sim. Não à toa a gente fica no ranking dos Spotify. A nossa duração não é uma afetação, não é um pedantismo. A duração do Xadrez Herbal, que para muitas pessoas é um meme, é uma brincadeira, o Xadrez Herbal surgiu para ter 45 minutos de duração. Um tempo de uma partida de futebol. Sim. Só que, aí você ouve lá os primeiros episódios, eu e o Matias falamos várias vezes assim, coisas do tipo, não, a gente tá falando disso aqui, mas isso aqui é muito complexo, vai demorar muito. E as pessoas mandavam e-mail e comentário pra gente falando, não, pelo amor de Deus, explica isso, eu quero ouvir. E aí passou a ter 1 hora, 2 horas, 3 horas, e agora a média é 4. Sim. Sensacional, sensacional. Assim, mas ele é ouvido para ser durante a semana. Guardadas as devidas proporções, o Naruhodô nasceu com episódios de 10, 15 minutos. Então, a gente já tá aqui 1h30. Até que a gente chegou no momento que falou assim, quer saber? Essas perguntas que os ouvintes mandam, a gente até conseguiria dar uma resposta curta de 10 minutos, mas eles gostam que a gente tergiverse, né, dê uma volta e aí resvala em outra questão, que é uma questão correlata à questão que o ouvinte mandou, né? E aí a gente descobriu que, bom, eu acho que 1 hora é um bom tamanho, né? E abandonamos a ideia original de episódios de 15 minutos. Ô, Felipe, me fala agora do Nerdologia. Que falamos do Xadrez Verbal, que é uma grande referência, né? Porque, antes de mais nada, porque além de ser um podcast muito bem feito de um assunto que pouca gente é especialista, né, dentro da podosfera, mas ele tem essa importância histórica. Eu queria saber do Nerdologia, como é que isso foi parar no seu colo? Você está no Nerdologia desde o começo? Como é que é? Não tô desde o começo, não. O Nerdologia eu tive, né, eu subi no ônibus no meio do caminho e já sentei na janelinha. Uhum. Que foi o seguinte, o Nerdologia, ele veio de uma proposta do Átila, para os caras do Jovem Nerd. O Jovem Nerd, eles queriam criar um quadro no YouTube para explicar de forma científica coisas da cultura pop, né? E eles chamaram o Átila para fazer esse quadro, eles já tinham contato, já eram amigos, e aí deu certo, e o Átila deu a ideia de fazer uma coisa própria, né? Um canal próprio para isso, né? Com vídeos educativos a partir da cultura pop. O Nerdologia começou em 2014, salvo engano. Isso foi 13 para 14. E aí, o Nerdologia cresceu, ficou gigantesco, eles tiveram muito mérito nisso, tá? O pessoal do Estúdio 42 também, que fazia as animações, as artes, inicialmente era com o Gaveta, mas depois passou para o Estúdio 42. E aí, o Dave e o Alexandre, né, o Azaghal, o Jovem Nerd, eles queriam fazer vídeos de história no Nerdologia. Eles queriam chamar alguém para fazer vídeos de história. Então você teria o Átila, responsável pelos vídeos de biologia, química, física, né, o que as pessoas popularmente chamam de ciências, embora história também seja uma ciência, mas não vamos entrar nisso. E eu ficaria com o vídeo de história. E aí o que aconteceu? Aí é uma história engraçada, uma história curiosa. Que em 2015 eles me convidaram, intermediados pelo Pirula, tá? O Dave chegou em mim pelo Pirula, para gravar um Nerdcast da Batalha de Stalingrado. E porque eu tinha feito um vídeo no YouTube, no meu próprio canal, antes, tá? Uma coisa totalmente pau a pique, né? Sobre a Batalha de Stalingrado. E eles gostaram do vídeo, tal, quem é esse cara, etc. O Pirula fez a ponte. E aí eu gravei o Nerdcast sobre Stalingrado, tava completamente tímido, claro, né? Só que aí depois da gravação, o Alexandre mandou uma imagem para mim no finado Skype. Falou assim, Felipe, volta lá na chamada rapidinho. E eu pensei, puta, eu fiz alguma besteira, deu alguma merda, né? Alguma bobagem. E aí o Alexandre perguntou assim para mim, Felipe, o que você achou de gravar com a gente? Né? Você gostou, tal? Eu falei, gostei, tal, etc. Aí eles, então, porque essa gravação na verdade foi um teste.
a gente tem em mente o Nerdologia de História, quer te chamar, etc, etc. E eu falei, eu topei na hora, tá? Não falamos de prazos de dinheiro, de contrato, nada disso, tá? Eles convidaram, eu topei, porque assim, primeiro, eu já era um consumidor do trabalho deles, né? Já era um consumidor. Eles já eram uma rede que estava se tornando uma rede importante, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Pô, a ideia de ter uma equipe profissional junto, né? A equipe do Estúdio 42, para produzir vídeos educativos de história, pô, cara, eu não posso querer mais do que isso aqui no YouTube, né? Eu fazia o podcast com o Matias, mas o podcast ainda estava engatinhando, estava caminhando. Como eu te disse, no começo era muito mais pela nossa amizade, uma aposta, do que uma ideia empresarial, algo do tipo. E topei na hora. E aí, em 2016, em abril de 2016, foi ao ar o primeiro Nerdologia de História sobre as diferentes ideias de apocalipse pelo mundo. E aí foram vídeos semanais de história até o início de até 2024, né? E aí, em 2025, teve uma mudança de formato, que aí virou um podcast de entrevistas de divulgação científica, que inclusive eu entrevistei o Altair lá. Mas assim, o formato antigo, ele ficou... Né, porque o que acontece? Qual é o problema de você produzir conteúdo no YouTube? Que é, se o YouTube decidir mudar os parâmetros, os algoritmos, você fica na mão, né? Então, aquele formato de vídeo que em 2018, 2020, né, bombava, com a pandemia, com as mudanças pós-pandemia, com o início das lives, com a introdução dos shorts para competir com plataformas como o TikTok, esse formato no YouTube ele começou a ir pro ostracismo. O próprio YouTube não entregava mais os vídeos pros assinantes. E aí, era um vídeo caro de produzir, porque ele é feito com muito esmero, inclusive do ponto de vista audiovisual, repito, o baita trabalho do pessoal do Estúdio 42. Então, teve essa mudança de formato também por isso, mas especialmente a ideia principal foi dar um gás novo, né, no canal e no trabalho do canal. Felipe, não parece, mas a gente já está quase chegando no limite aqui do horário de gravação. E eu gosto de, na medida do possível, respeitar esse horário, embora em alguns momentos eu tenha quebrado essa promessa. Eu queria saber assim, eu queria falar um pouco sobre o mundo. Esse mundo que vocês analisam todos os dias, vocês historiadores. E eu quero saber o seguinte, do que você está acompanhando sobre o quadro mundial de conflitos, conflitos inclusive armados, né, entre os países, especialmente a guerra do Irã. Eu queria saber de você como historiador, você tem uma expectativa de que essa seja uma pauta que vai dominar no mínimo o ano todo, ou é um assunto que vai acabar antes disso porque os Estados Unidos precisam que acabe? Olha, assim, a sua pergunta, Ken, ela é muito interessante, porque ela é literalmente a pergunta de $1 trilhão, né? Mas assim, tem uma coisa que é o seguinte, né? Vamos supor que no dia que esse programa for ao ar, é assinado um tratado de paz completo entre Irã e Estados Unidos, assim, um tratado de... não de paz, um tratado assim de amizade eterna, né? Eles vão virar melhores amigos, etc. Isso não quer dizer que os efeitos dessa guerra vão passar. Os efeitos dessa guerra, iniciada no dia 28 de fevereiro, quando Israel e Estados Unidos atacaram o Irã, e não existe ataque preventivo no direito internacional, os efeitos dessa guerra ainda vão demorar alguns anos. E eu diria, assim, alguns anos para o globo, tá? Mas eu diria que na região é uma guerra que vai ter um legado geracional, tá?
porque nós estamos falando de bombardeios intensos e ataques com mísseis e tudo isso a locais históricos, a grandes cidades, as cidades que faziam parte de uma lógica, né, global, metropolitana, como Dubai, Doha também, né, os efeitos no petróleo. E aí, quando fala de efeito no petróleo, gente, não é só o petróleo, aquela gosma preta, não, tá? Assim, tem toda a cadeia de derivados do petróleo, o que inclui fertilizantes, plásticos, combustíveis. Então, assim, o preço dos alimentos vai subir. O Brasil, nós temos muita sorte, não é apenas sorte, né? Tem todo um contexto, né? Nós estamos no efeito dominó na guerra no Irã. Tem países que estão nas primeiras pecinhas. Então você tem países hoje, por exemplo, como Filipinas, Bangladesh, Tailândia, que estão fechando escolas, com racionamento de combustíveis, com toque de recolher, tudo isso como já é feito dessa guerra. E isso não vai passar do dia para a noite. E como eu disse, para as pessoas da região especialmente, você vai ter um efeito geracional. Tá? As relações entre esses países, elas vão ter sequelas duradouras por anos. Você vai ter ali mudanças de realinhamento na região, como maior presença chinesa, articulações entre os países árabes do Golfo, a aproximação entre Catar e seus vizinhos, o papel do Omã nessa crise, tudo isso vai durar ainda muito tempo. Então, mesmo que a guerra acabe amanhã, mesmo que a guerra acabe nesse minuto, os efeitos dela ainda vão durar muito tempo. Quer dizer, a gente, em tese, então deve se preparar para tempos bicudos aí, que a gente tem que guardar recurso, guardar energia. O que a gente precisa fazer, hein, Felipe? Olha, essa é outra pergunta de $1 trilhão, né? Mas assim, em relação ao petróleo, né, você tem duas facetas nisso, né? Falando do ponto de vista brasileiro, claro. Né? O Brasil é um país que tem muitas reservas de petróleo. O Brasil tem melhorado a sua capacidade de refino de petróleo, que foi negativamente afetada no governo anterior. Isso não é um comentário partidário, isso não é um comentário eleitoral, isso é mera constatação da realidade. Tá? Então, assim, o Brasil tem potencial para não ser tão afetado por isso. Só que isso significa, primeiro, algumas medidas que precisam ser tomadas, que são medidas normalmente que requerem muito investimento de longo prazo, o que não costumam ser de interesses, né, de governantes, especialmente em ano eleitoral. Né? Ano eleitoral, né, o chavão. Né? O que interessa em ano eleitoral no Brasil? Asfaltar a rua. Né? Por quê? Porque você asfalta a rua em uma semana e pronto, tá lá, o prefeito fez isso daqui, vote em mim. Né? Você criar uma política de autossuficiência ou de diminuir a dependência de combustíveis e fertilizantes é uma coisa que requer muito mais longo prazo e muito mais dinheiro. A questão dos fertilizantes também é complicada no caso brasileiro, porque o Brasil é uma potência exportadora agrícola, mas que depende de fertilizantes importados. E aí entra uma outra faceta disso tudo, que é o seguinte: o Brasil não é uma autarquia, não é uma economia autárquica. A gente não vive num mundo, numa economia, num cenário econômico da década de 1930. O que eu quero dizer com isso? Mesmo o Brasil tendo petróleo, mesmo o Brasil vindo a refinar petróleo, mesmo o Brasil vindo a se tornar uma potência de fertilizantes, o preço dessas coisas ainda é medido internacionalmente. Porque não vai dar. Se você tentar vender o petróleo a R$1 aqui dentro, sendo que o preço dele lá fora é R$10, o que vai acontecer vai ser o petróleo vai ser contrabandeado para ser vendido por 10 lá para fora. Né? Claro, dando um exemplo besta, singelo. Então, mesmo países mais desenvolvidos do que o Brasil, como o Japão, né, que tem uma reserva estratégica de petróleo muito grande, coisa que o Brasil não costuma ter, né, tão grande assim, estão passando por um baque. Então, o Brasil, resumindo a sua pergunta, o Brasil ele tem um potencial energético muito grande, esse potencial não é plenamente desenvolvido
inclusive por razões políticas internas, mas mesmo que esse potencial fosse plenamente desenvolvido, uma flutuação de preço do barril de petróleo que mude o preço dele em $20 em apenas um mês seria um baque de qualquer maneira. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Se você, ouvinte, se interessa por assuntos assim e pelo futuro do mundo, eu recomendo que você leia e ouça Xadrez Verbal. Mas eu queria terminar aqui, Felipe, te agradecendo demais sua generosidade. Né? Você foi sensacional, como a gente tinha certeza que seria. E quero que você deixe aqui a sua despedida para os ouvintes, para as ouvintes do Naruhodô. E deixo aqui também todos os lugares onde as pessoas te encontram, Felipe. Bem, eu só tenho a agradecer o convite e a confiança, como eu disse, eu não acho que eu tenho currículo para estar aqui, mas estou aqui mesmo assim. De certo modo, né, é aquela coisa, fake it until you make it. Recomendar para as pessoas duas coisas que eu não necessariamente cumpro sempre, né? Mas façam o que eu falo, não o que eu faço, que é façam atividade física, principalmente esporte, se possível, né? Não apenas atividade física mecânica, né? Mas esporte e terapia, tá? Terapia tinha que ser obrigatória. E as pessoas podem me achar no podcast Xadrez Herbal, em todos os agregadores. As pessoas podem me ler na minha coluna semanal no jornal O Estado de São Paulo. As pessoas podem, principalmente, né, se for para fazer um pedido, me acompanhar no Instagram, né? Felipe Figueiredo, Felipe com I, tudo junto, XV, tá? Felipe Figueiredo, XV. XV como 15 em romano, em números romanos, certo? Isso, de Xadrez Herbal, não de Xvideos. Tá? Tem novidade daqui a pouco também, né, Felipe? Tem, eu vou sem querer, né? Mas justamente hoje, né? O Ken teve que esperar um pouco um atraso meu, gente. Agradeço muito. Imagina, não atrasou nada. Porque hoje foi a minha estreia como comentarista semanal de política internacional na CBN, tá? Sensacional. Então, quem quiser também pode me ouvir na CBN. E é isso. Mas como eu disse, me sigam lá no Instagram, que aí lá tem acesso a tudo isso que eu costumo postar e principalmente as bobagens que eu costumo postar lá da minha vida. Tá certo, então, Felipe. Muito obrigado mais uma vez. Gente, Felipe agora também colunista na rádio. Por favor, prestigie, porque agora a rádio tem comentarista de história e política de qualidade. Tá bom, gente? É isso daí, Felipe. Muito obrigadão. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.